Oi, lindas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Tá Juntas. E fechando esse mês de agosto, não poderia ser diferente sobre essa conscientização do aleitamento materno, trazer duas profissionais que são essenciais no processo da amamentação, que é sobre essa mobilidade dessa língua, com a fono e com o odontopediatra. Parece que amamentar é plugar o bebê no peito, mas não é bem assim. Precisa-se de um envolvimento entre músculo, coordenação, liberação desses movimentos para que tudo possa encaixar. Quando essa língua ela tem uma alteração possível, língua presa ou uma disfunção oral, a amamentação já do início já começa a dar sinais de uma mamada ineficaz, fissura nas mamas, dor, desconforto, onde essa dupla mãe e bebê não vai conseguir se encaixar e dar tudo certo, principalmente naqueles primeiros dias de vida. Mas existe aquele caso de que as mães perduram, porque parece que doer é um sinal normal da amamentação e quando vai se esperar ou identificar é 15, 20 dias a um mês para tentar entender o que é que está acontecendo, porque a dor não passou. Aquela angústia também não melhorou. E parece que só para você ou para aquela mulher a amamentação é dolorosa. Lembrando que amamentar, ela tem que ser prazeroso da primeira sucção, aquela primeira hora dourada ainda na sala de parto. Ah, Thaís, mas eu não tive aquela hora dourada. Não tem problema. Chegou no quarto, ali ainda na maternidade, precisa também esse primeiro contato não haver desconforto, não haver dor e nem incômodo. Para isso, eu trouxe aqui essas duas profissionais para selarmos esse agosto dourado, falando sobre essas possibilidades que a língua ela pode trazer no processo da amamentação. Então, eu estou aqui com essas duas profissionais amigas, colegas, e que a gente troca muito conhecimento, muito caso clínico, ajudando muito as mamães. Érica, ela que é fono, ela também tem essa expertise em aleitamento materno na prática dela. E Isa, ela que é odontopediatra e ela é especialista nessa liberação de freios para recém-nascido, que é um ponto muito importante nessa fase, porque não é todo profissional que sabe fazer uma liberação em bebês. Então a gente precisa também levar para profissionais que são especialistas nesse tema e eu não poderia terminar o Tá Juntas no mês de agosto sem a presença das meninas. Sejam muito bem-vindas, minha gente. E assim, para mim é um prazer ter vocês duas aqui no Tá Juntas. Primeiro, por ser amiga de vocês. Segundo, por conhecer o trabalho de vocês. Terceiro, por saber o quanto vocês entregam em cada paciente. E também pela troca que a gente tem de agregar, não só na dupla, mas com a família também. Então, sejam muito bem-vindas ao Tá Juntas. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz também. Ah, que Eu bom. que agradeço pelo convite, um tema tão importante nesse mês, né? Sim. Mas obrigada pelo convite, Thaís. Como é que foi lá esse mês de agosto, nesse início, até chegando aqui no final de agosto, como é que foi essa rotina do processo das consultas em amamentação? Agosto está sendo um mês bem corrido, né, É. pra gente, assim, no geral. E eu notei, Thaís, assim, que alavancou a busca por teste da linguinha. Que bom. Alavancou demais, né? Muitas mamães, assim, preocupadas em fazerem um teste completo, aquele Uhum. teste bem feito, né? Aham. Muitas mamães preocupadas também em amamentar da forma correta. Então, assim, a gente dá muitas orientações. Muitas mamães já vieram com consultoria feita, né? Sim, Pré-natal da sim. amamentação. Sim, Então, eu fico muito sim. feliz quando eu vejo que a mamãe já chega sabendo tudo, né? Aham. Que é só colocar em prática. Então, assim, agosto está sendo um mês muito bonito. Eu aproveito para tirar várias fotos, É, porque é agosto tem dourado. que ser. Tem que ser, que eu acho que a gente tem que deixar ali a estrelinha e o troféu dourado dizer assim, a gente conseguiu. E eu ainda até brinco, né? Esses bebês não são bobos, não. Nasceram no mês da amamentação. Então, Pois eles é. querem mamar. Isa, como é que tá lá os atendimentos nessa recepção para os bebês? Pois é, sempre chega, né, os pacientes com o freio alterado, né? Uhum. Mas também tem aqueles pais que buscam realmente perguntando: ah, doutora, será que precisa realmente ou não? E aí é quando eu digo: ó, essa primeira parte de diagnóstico e necessidade cirúrgica ou não é com a É fono. com a E que fono. muitos pais não sabem disso. Aham. Né? Então, acha que é com o odontopediatra de cara que vai fazer essa avaliação e tiver a indicação ou não. É. Mas, normalmente, eu vejo que no consultório chega mais realmente já com o teste realizado, Uhum. né? É muito raro acontecer, como aconteceu hoje, de uma bebê que, óbvio, tinha um histórico familiar do irmão, né? Então, a mãe já ficou em alerta, opa, será que a irmã também vai precisar? Eu quero fazer o quanto antes, né?
mas realmente não tinha necessidade. E é Sim. quando entra vocês duas, né? O É. encaminhamento, a questão de a pega, que a mãe tá um pouco perdida, realmente tem necessidade ou não, como é que tá essa mama da mãe. Mas eu vejo mais isso, realmente, né? As mães mais informadas hoje em dia, da necessidade de fazer um teste bem feito, a importância, né? Cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla dessas mães realmente buscarem, principalmente de primeira viagem, É. essa consulta, né? Antes do pré-natal, de como amamenta, qual é a posição, o que é que eu posso fazer para ajudar no estímulo do leite materno. E realmente, quando a criança nasce e que essa mãe não teve toda essa informação antes, acaba ficando aquela mãe muito perdida. E é um E a gente, turbilhão. exatamente, a gente sabe que não é fácil a chegada do bebê, Sim, né, no sim. lar. Não é fácil para essa mãe, a demanda que é bem sobrecarregada. Então, eu vejo mais isso, né, que realmente estão chegando os bebês já com esse teste, tá? Porém, eu vejo a necessidade dessas mulheres terem realmente mais a consciência de buscar antes, Uhum. né, toda a informação da amamentação, que a A gente sabe prevenção, né? exatamente, que a gente sabe que não é fácil. Não, não. Amamentar não é E fácil. sobre essa questão dos testes, a gente vê muito que a gente é mais na ponta, eu e Érica, é a questão dos testes da triagem. Então a gente sabe que o bebê ele tem que sair com os testes da triagem saindo da maternidade. E um deles ainda é muito falho, que é o teste da linguinha. Então o que chega muito é teste alterado, é pontuação não tão coerente com a função que está acontecendo ali. Muitas vezes tem aquele questionamento: ah, por que eu vou fazer um segundo teste da linguinha? Por que eu vou fazer um reteste? Por que eu tenho que gastar dinheiro se o plano cobre? Mas é aquela Exatamente. coisa, eles têm que entender que o plano é urgência e emergência. Sim. Porque consulta preventiva nunca vai ser boa. Não. Nunca vai superar uma consulta particular, onde a gente paga por um horário maior e por uma atenção maior para um resultado melhor. E entender que não, estou pagando plano, mas tem todas as consultas preventivas. Mas entender que as consultas preventivas não são de qualidade. E o teste é alterado. E aí, quando vai para você, geralmente, quando eu faço até o encaminhamento, às vezes chega e às vezes não chega. O não chegar é porque duvida do meu encaminhamento e também tem a questão de vou pagar mais um teste. Porque eu não paguei o primeiro, já foi coberta. Será que ela está vendo aqui o que ela está vendo mesmo? Mas porque também existem profissionais que não trabalham explicando o motivo de fazer reteste. Aí cai naquele desuso. Será que ela está sabendo o que, é que ela está fazendo? Mas porque existe tanto profissional que não sabe encaminhar que não chega na ponta. Quando chega para você, Erika, tanto no meu encaminhamento, como de qualquer outro encaminhamento de outra consultora, de outro profissional, esse reteste da linguinha, como geralmente os pais chegam, que eu acho que chegam na dúvida também, naquele negócio, eu tô pagando o Apreensão. teste, será que eu vou pagar a mesma coisa? O resultado não vou nem dizer, que eu quero que você diga o resultado da aparência quando fica depois que termina. Então, Thaís, eu queria até elogiar você, porque você encaminha, Uhum. escreve, e eles já chegam assim na ponta da língua. Ela encaminhou por isso e aquilo. Então, assim, eles já chegam bem orientados. Eu Que eu percebo acho que que eles até pra vêm. você fica mais fácil. Com certeza. Você descreve o que é que você tá vendo. E eu não soube. Vamos supor, existe teste que todo mundo pode pegar um curso, claro, e Sim. fazer um teste da linguinha. Mas por quê? Eles me perguntam, por que você não faz teste? Porque eu acho que isso vai mais dar ossada de quem estudou. Não adianta eu querer fazer tudo Não. Sim, você é perfeitamente capaz de analisar o e freio, mas às mandar. vezes tem a função, né? Como a gente tanto pega, freios submucosos, né? Bem Diferentes. difíceis, que todo mundo não observa. Não. Isso. Diz que tá tudo normal. Ou até tem pais que acham que o teste é só elevar, não, A se ele língua. tá a língua. Isso. E não é por aí, né? Então é quando eu vejo muito já entrando aí, até o que vai responder, eu vejo que, doutora, o teste que eu fiz na maternidade não foi desse jeito. Isso. É o que eles falam mesmo, né? Porque chegam, olha, como é que foi o teste da linguinha? Eu sempre pergunto pra eles. E aí eles falam, não durou 5 minutinhos, já paraliso, né? Mas aí eu lembro, eu já fui da maternidade, então eu sei que é assim mesmo. Vamos ver a vivência, né? A gente quer dar UTI neo, então. A gente não estranha, né, Thaís? Não. Tudo bem, fez 5 minutos. Mas como foi? Elevou a língua, disse que ficou na dúvida e é isso. Então, o que é que eu vejo, Thaís? Alguns profissionais esquecem por que é que surgiu o teste da linguinha. Qual o objetivo principal do teste da linguinha? Proteger a amamentação. Foi por isso que ele surgiu. Quantos bebês com anquiloglossia ficavam desnutridos, né? Desmamavam precocemente. Tinha um episódio de engasgo, de broncoaspiração por conta da anquiloglossia, né? Então, o grande objetivo do teste da linguinha é esse, é proteger a amamentação. E eu, enquanto profissional, tenho noção disso. Se você chegou
Com o teste da maternidade, que foi feito em 5 minutos, eu já sei que aquele profissional não teve, né, esse start de pensar na amamentação. Isso. Tá tudo ótimo, tá liberado, certo? Mas esse bebê tem uma disfunção oral? Esse bebê tem alguma assimetria para a gente encaminhar? Essa mãe tem noção de sustentação da mama, de como fazer o posicionamento? Porque amamentar não é só plugar o bebê no seio. Isso. Não é. Então a gente tem que olhar a mãe, né, a maternidade como um todo, aquela amamentação como um todo, o bebê e a mamãe. Então o teste da linguinha completo, padronizado, ele é assim. A gente acolhe a família, pergunta sobre histórico familiar, pergunta sobre como está a amamentação e vai pontuando. Isso existe no Exatamente. teste. É. Quando a mãe senta, a gente vai fazer uma avaliação daquela mamada, uma avaliação da sucção no dedinho, para poder analisar bem, né, aquele De forma quadro geral. funcional, não só a anquiloglossia, não só aquele freio delgado. E a gente sabe que existem freios que estão ali alterados, mas que não interferem na função. Uhum. Existem. Então, por que que a gente vai indicar uma cirurgia se está acontecendo bem? Tá ali indo, o freio está indo em direção à ponta. Teoricamente está alterado, mas o profissional experiente sabe que se não interfere na função, a gente não vai mexer por estética, É. né? O teste da linguinha não é sobre estética, é sobre funcionalidade. Então, é isso que a gente tem que saber. Existem diversos tipos de freios, né? Mais finos, mais grossos, mais fibrosos, escondidos. E esses freios escondidos, né, Thaís? É Você, horror. Thaís é especialista em pegar freio escondido. Isso é Freio verdade. Tem um imã. submucoso. É verdade, desde que a gente começou a discutir os casos, realmente eu só pego os escondidos. Isso. Por quê, Thaís? Porque eles passam na maternidade. É. Eles Facinho. passam, então as mães não entendem por que meu bebê tá machucando o meu seio. Porque eu não tô conseguindo avançar aqui na amamentação. Vou pra Thaís, vou pra consultoria. Por que que mesmo assim a gente não avança? Porque tem ali alguma coisinha, né, que você olha, não tá certo, vamos passar por uma avaliação. Esse freio submucoso nem sempre tá alterado, mas a gente tem que avaliar bem se ele tá ou não tá impactando nessa função. E aí, mais uma vez, né, é aquela questão de pensar em proteger a amamentação. Se a gente consegue fazer uma terapia manual e aquele bebê consegue se ajustar, né, a gente consegue fazer uma boa consultoria, um bom manejo daquela amamentação, tá fluindo, maravilha. É nisso que a gente tem que pensar, né? Não só em analisar se o freio tá ou não tá chegando na ponta da língua e às vezes eles nem entregam documento, Não, né, tem Thaís? não. Ela até anota, não tem documento, É, porque não tem. precisa ter um documento. E tem hora que eu pergunto, o teste? Não, ela deu um papel. Que papel? Aí o olho Só tem já, assim, o se tá olho alterado já, ou não. É, aí o olho já, eu digo papel, um receituário com o nome lá, ou alterado, não alterado, para fazer reteste. isso. Aí eu disse, olha, isso aqui não é um documento e nem é teste da linguinha. Teste da linguinha é um documento que a gente precisa, eu posso precisar, a fonte pode precisar, você pode pegar para reavaliar, a Isso. pediatra pode querer avaliar. Como que nem os outros testes de coração, da orelhinha, que tem que ter documentado e tem que Ter de estar todo guardado. jeito. Isso tem que ter de todo jeito. Então, assim, querendo ou não, é um documento do bebê. É um documento. E eu vou precisar, a fonte vai precisar. Cadê o documento? Não tem documento. Aí eu digo, Érica, não tem documento. E muitos pediatras que me encaminham falam isso. Solicito consulta de retorno com os testes em mãos. Então, muitas vezes, as mães, né, os pais, trazem os bebês, porque sem o teste, a pediatra não vai atender. Tem que ser assim, né? Sim, sim. Preciso do documento para eu ver o resultado, não só passou ou não passou. Então, o reteste, que é o que você perguntou, muitas vezes é necessário por isso, porque na maternidade os testes são feitos, sim, mas de forma muito superficial, muito rápida, a gente entende, né, Thaís? É uma rotina muito corrida na maternidade, na UTI, então os bebês eles saem, às vezes com um carimbo, você já viu também? O carimbo, passou? Não passou? É. Então, o bebê passou, mas isso não quer dizer que ele está mamando bem, E que não precise de ajuda. que não precise de ajuda. Muitas vezes o reteste é para a gente analisar a função também daquela linguinha e por muitas vezes porque realmente está errado, Sim. né? É uma olhada ali tão rápida que de repente passou aquele freio que não deveria ter passado. Ou está alterado um freio que apenas é submucoso, mas não está alterado mesmo. Isso. Então a gente precisa desse reteste que é para analisar por completo a linguinha e a função, né, daquele bebê. Eu entendo quando os pais ficam apreensivos, porque assim, o que mais existe hoje são profissionais que não são capacitados para nem caminhar, nem para atender, nem para orientar. Então, Sim. a gente tem mais a demanda de profissionais não bem orientados. Então, quando eles passam por esses profissionais, que é em grande quantidade que existe, eles chegam para a gente cansados e desacreditados. Quando a gente vai encaminhar, eles desistem no meio do caminho. Já é mais uma pessoa que eu vou gastar.
mas é porque eles estão investindo em pessoas erradas. Por quê? Vendem muito fala e entrega pouco na prática. E quando chegam pra gente, quando a gente mostra, porque é unânime, quando vem pra mim, vai pra Érica, passa pro Isa, ainda tem Leila, porque tem a osteopata pra agregar nessa disfunção corporal. Aí diz, não, e explica tudo. Então, a consulta por si só, o dinheiro já pagou pela explicação. Porque o que a gente chega no final, que é a entrega, já não tem mais o que valer, porque já valeu desde a da Do explicação início. que não existe. Então, para chegar até a gente e a gente fazer essa linha de raciocínio, porque é uma coisa também que eles não entendem, é que um profissional precisa do outro. Porque existem muitos profissionais sendo multi. Aí é onde há a falha. E aí é onde continua a amamentação doendo. Por isso que tem mães que. É uma das coisas que eu mais recebo no Instagram. Ah, doutora, você faz o teste? Não. Eu faço a cirurgia. Eu cada vez mais busco o quê? Me atualizar e ter a noção de fazer uma boa cirurgia, de conduzir esse pós-cirúrgico, né? Mas de fazer o pós não sou eu. E nem de Sim, fazer o teste, sim. tá? Eu tenho até amigas odontopediatras que faz. Mas porque a demanda dela é mais o quê? Bebê, frenectomia. Eu sou como odontopediatra, então eu atendo muito leque, né? Trabalho com sedação, entre outras áreas. E aí é quando eu acho que não é da minha competência, é fazer um bom teste. Concordo. Uhum. E aí eu digo, ó, mãe, não é comigo, é com fono. Muitas vezes a fono já faz o combo, né? O teste da orelhinha junto com o da Conta. linguinha, que muitos pais também não sabem disso. Uhum. E aí eu acho que, pra mim, eu acho que é a maneira mais correta, é funcionar dessa forma. E a gente precisa um do outro. Sim, é o que Po- agrega. Mas muitos pais querem muitas vezes um profissional que resolva tudo. E não tem como. E ainda tem profissionais que não são da área, diz que sabe atuar, sabe praticar e não resolve nada. Exatamente. Por isso que eu vejo, né, muitas colegas da minha área, elas atuam com testes, mas não fazem um curso básico de amamentação. E tem que ter, Thaís. Para ter noção da função. Se é o objetivo do teste da linguinha é proteger a amamentação, e se faz parte do teste da linguinha avaliar essa mamada, como eu vou fazer isso se eu não tenho um curso de amamentação, um workshop de amamentação, Tem que ter né? noção. É. Tem que ter noção. Eu me especializei em amamentação, eu vim da UTI, eu vim do Projeto Canguru, né? Então, eu trabalhei na maternidade, a gente tem isso na vivência. Então, isso me dá mais segurança para conduzir, né? Até para os pais sentirem segurança. Eu sei do que eu tô falando, né, É. Thaís? Às vezes, imagine, uma mãe chegou pra gente, né, Isa, esses dias, com a mama toda fissurada e certa de que tinha, a bebezinha tinha a língua presa, porque a irmãzinha tinha tido. Então ela veio certa para fazer a cirurgia. Quando eu vou analisar, aquele freiozinho submucoso, mas que não tá alterado. Então eu falei, nossa, aqui vai ser ótimo da gente resolver. Deixa eu fazer aqui uma terapia manual bem rápida pra gente colocar ela no peito. E ela tava com medo, Thaís, porque assim, qual o maior medo da mãe? Sentir dor. É. E é uma das principais causas do desmame precoce, né? Ninguém merece amamentar com Não. dor. A bebezinha tava até engolindo sangue. Então, assim, tava um caso seríssimo. Quando eu fui ver o que estava acontecendo, era clássico. Era uma questão realmente de posicionamento, de saber encaixar o bebê no peito, massagear as mamas. Então, eu não teria como orientar, dizer para ela, ó, o problema está aqui, se eu não tivesse conhecimento na área. Eu não saberia conduzir. Sim. Talvez eu ficasse procurando na boquinha do bebê qual o problema, porque eu só enxergaria ali, É. né, Thaís? Mas quando eu observo uma mama volumosa, eu já vou começando a fazer o raciocínio clínico, Sim. que só é possível para quem realmente tem, né, É. alçada, tem estudo para aquilo. Então a gente tem que saber conduzir. Quem não sabe conduzir, faz a triagem e encaminha, né? Muito, assim, geralmente eu tô recebendo até uns encaminhamentos de fonos mesmo. Olha, isso aqui eu sei avaliar, tô vendo que o freio não tá alterado, mas vá para Érica para ver qual a opinião dela também. Então é importante você ser especialista, né? Você acaba se tornando referência naquela Sim. área. Sim, sim. E isso também dá segurança aos pais. Demais. Que é o que a gente precisa entregar. Isso. A gente quer entregar resultado, né, É. Thaís? Fazer a diferença na vida deles. Então, Que eu acho que quem não trabalha com resultado não vai adiantar de nada. Porque não entrega o que vão buscar. Porque se a gente trabalhar com problemas, com dor, ou você vai para alguém que resolve sua dor, ou dá um direcionamento do que é que está acontecendo para ir para a pessoa e resolver, porque às vezes não é da alçada da gente, como a gente está frisando aqui, a gente tem que passar, tem que caminhar, porque agrega. Porque na medida que agrega, isso facilita todo o processo. Aí muitas vezes assim, nossa, fulana me encaminhou para isso, e assim, juntou, deu tudo certo.
Isso. Mas é porque fez sentido encaminhar. Não é para fazer você andar, para você rodar, para você gastar, porque dinheiro não tá fácil. Não. Tá difícil. A alimentação tá cara. E ter um bebê não é barato. Não. Não. E seria tão bom se as famílias soubessem que ter um bebê não é barato e se preparassem antes, né, Thaís? Para o que é necessário. O Isso. verdadeiro enxoval, né? O verdadeiro. A gente encaminha, mas muitas vezes o que a gente escuta é: poxa, doutora, eu queria tanto fazer uma nova consulta com a senhora, mas eu não tenho condições. Poxa, se eu tivesse me preparado melhor, eu até queria ir para osteopata, mas eu acho que eu vou deixar passar por enquanto. Então, eu vejo muito essa questão da gente encaminhar e os pacientes não irem porque não tem preparo financeiro para aquele início, né? Ficam, não, eu achei que amamentar seria muito fácil, eu ia economizar na fórmula. E aí, de repente, o bebê já está no bico de silicone, já está numa madeira, não consegue fazer novas consultas por falta de planejamento financeiro. Eu acho que isso é um tema muito importante, Muito. que vai no pré-natal da amamentação, Sim. que para muitas famílias ainda é pouco conhecido, É. infelizmente, né? Quem geralmente faz o pré-natal da amamentação já sai com um plano financeiro feito. Porque só do pré-natal é um dos pré-natais que precisa se fazer. É pré-natal psicológico, pediátrico, da amamentação, com obstetra, vem o nutricional. São vários, não é só com obstetra. Só que o que impede é, elas vão muito pelos obstetras. Se o obstetra indicar, vai. Se não, não vai para ninguém. Ou por falta de informação também, né? Também, mas ainda eu acho, Isa, que até os profissionais sabem que existe, mas não encaminham. Porque muitas vezes são egoístas. Não pensa que a amamentação pode dar errado. E não estão nem aí se vai dar errado, porque até ali no parto são eles. Depois, ela que se vire para achar alguém com direcionamento. E onde é que cai? No bolso. Porque pagou 12 mil, 15 mil, 8 mil numa cirurgia, se for parto cesariano. Aí eu tenho um parto normal, que é uma equipe, para se pagar. E o pós-parto, quem foi que pensou? Ninguém. Quem sabe que existe pré-natal, não faz porque acha que não vai adiantar. Se lamenta quando vem o bebê com problema. Ah, se eu soubesse que ia me ajudar, eu tinha feito, porque eu já sabia. Mas eu tive pena de gastar dinheiro. Aí tive pena. Porque não é no pensamento de investir. Que até então, para eles, culturalmente ainda tá investir na via de parto. Não é na amamentação. E o que fica no primeiro segundo do bebê nasceu é a amamentação. A hora de ouro. Acabou-se. O bebê nasceu, acabou o parto ali. Pronto, estamos aqui ou fazendo a epísio, ou fazendo a cesariana, ou então tá tudo bem, mãe, não precisou nada de ponto. Tá tudo certinho, tô indo embora. Vai-se embora. A mãe fica na sala de cirurgia, esperando o tempo dela para subir no quarto. Não teve mamada muitas vezes. Quando chega no quarto, vem uma equipe muitas vezes despreparada, porque o hospital vai por demanda. É quantidade. Não é por qualidade de capacitar, de aprimorar. E também pode até ter a capacitação, mas tem a questão de plantão. É plantão bom, plantão ruim? Vai saber qual é o plantão que tu pega. Muitos hospitais são amigos da amamentação, né? Porque é uma recomendação da OMS, é uma meta da OMS que os bebês eles mamem exclusivamente até os 6 meses. E eu até postei esses dias que a gente não alcançamos a meta, né? A meta da OMS para 2025 é 50% pelo menos dos bebês, né? Não é isso? 50% dos bebês precisam, Sim. né, estar em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Não alcançamos essa meta da OMS. Mas ela recomenda isso. E aí os hospitais, né, eles têm aquele selo, Hospital Amigo da Amamentação. E por isso eles priorizam aquela hora de ouro, colocar o bebê no peito. Não quer dizer, Thaís, que essa enfermeira seja especialista em amamentação. Então a gente sabe que algumas atrocidades acontecem. A mamãe só vai receber alta se o bebê estiver amamentando. Mas não teve um teste da linguinha com a fono. Ou teve, eu até pergunto, e a fono orientou vocês, né, com aquela esperança? Não, ela disse que estava tudo ótimo na amamentação e foi embora. Então, é um hospital amigo da amamentação, que só dá alta à mãe que está amamentando, ao bebê que está amamentando, mas que não está capacitando a equipe para dar aquele suporte mesmo nessas Maior. primeiras horas. É né? algo muito vago, né? Sem falar que pega o Demais. bebê e leva pro berçário para fazer também o teste da linguinha, porque existe isso. Não faz no quarto, pro pai e a mãe ver. A mesma coisa, não, a gente vai ali dar a quantidade, não dá o copinho com a fórmula pela dificuldade da amamentação para a mãe aprender, o pai aprender. Pega, leva pro berçário e dá a quantidade. A quantidade é deixar o bebê empachado, para dormir bem muito, enquanto que a mãe não consegue amamentar. É outro problema, porque não há estímulo, não há preparo dessa mulher para conseguir colocar no peito. Então gera também essa angústia. Meu bebê só dorme, claro, empachado com a fórmula, Com a fórmula. que eu digo que tem um pirão. A gente come um pirão no final de Dá semana. aquela moleza.
A gente come de 1 hora da tarde o pirão, que é o horário do almoço, meio-dia, 1 hora. Uhum. Das 6 horas da noite a gente não tá com fome. Porque o pirão encheu a gente, aquela massa tá no estômago. O bebê do mesmo jeito, e olha que ele tem que comer a cada 3 horas. Então, naqueles 3 primeiros dias, são 7 ml no estômago do bebê. Mas a fórmula dá quanto? 10, 15, 30. 30. Como é que o bebê vai ter fome? E vai ter vontade de ir pro peito mamar? Não vai, porque ele tá super alimentado. E ele se acostuma, né, com a grande quantidade. E quando vai pro seio da mãe, estranha. Não E o tem. esforço que é feito, né? Que é totalmente diferente da É. mamadeira. Pois é. É. Então, assim, é um peito que o colostro, pra mãe, não tem quantidade boa, porque não mata a fome do bebê, pelo costume. Segundo, que é um leite muito mirrado, não tem nada, é pequena quantidade, meu leite ainda não chegou. Meu leite ainda não chegou. E o colostro é ouro. E é leite também. Com certeza. Mas pra elas, o leite é só o branco. Eu digo, gente, vamos ter paciência, mas o que é que acontece por isso? Falta de informação das etapas da fase do leite, que não existe essa orientação. Aí, quando vem no pré-natal, eu digo, ó, como é que tá o papo com o obstetra sobre a amamentação? Até agora ele não falou nada, não. 8 meses de gestação. Mas assim, você tá com uma doula, fez o plano de parto, que ele tem que seguir o seu plano de parto, é um documento, ele tem que seguir. Fiz, e ele sabe, tá. Vai ter primeira hora de ouro. Tá lá, eu coloquei. E tem umas que não fez plano de parto. Então vai de acordo com o que ele disser. Se sim ou se não. Então é um jogo de informações desencontradas, onde as mães se sentem debilitadas de informação. E quando chega na gente, que olhe, diga-se de passagem, somos ótimas no que a gente faz, porque resolvemos problemas. Não somos aquela. Tem que ser sem filtro, porque vocês sabem que eu sou sem filtro. E quando a gente tem que ser sem filtro, a gente tem que jogar a realidade. Então, assim, somos boas profissionais no sentido que resolvemos o problema, mas até você entender o problema, precisa de uma explicação. E essa explicação a gente dá. Então, muitos profissionais trabalham muito com venda de serviço, mas na prática, você emprega um valor que não é investido. É o barato que sai caro. Então, é sobre você entender, investigar o profissional antes do bebê chegar. Vamos rastrear, vamos saber indicação, vamos procurar saber quem é um profissional, estudem um profissional que vão cuidar de você no processo da sua amamentação. Então, assim, é importante vocês entenderem, ter essa noção. Isa, quando chega para ti esse encaminhamento da fono, como é a tua avaliação desse bebê após esse encaminhamento dessa fono com a possível alteração? Eu sei que vai ter casos que eu quero que você também abra o leque aqui, que vem encaminhamento, mas não é caso de liberação. Aí você vai voltar, você vai dizer o porquê, e também vai ter aquele caso que chega. Mas para você devolver o caso, para confirmar, mas explica como é a tua avaliação para bater o martelo também. Normalmente, eu acolho essa família, né? Então já chegam para mim meio que apreensivos, porque é comigo que vai fazer a E é cirurgia. cirurgia. Exato, né? Porque também não adianta a gente dizer que é só um pique, porque não Não. é um pique, não é isso? Então eu acolho, procuro saber primeiro como é que chegou até a minha pessoa, né? Então, qual foi a fono, normalmente, se foi no hospital, Uhum. se foi no particular, quais são os sinais que a criança está apresentando, se é engasgo, se é aquela criança que parece que nunca está saciada, então está sempre na mama da mãe, se tem histórico familiar, então eu busco escutar sempre ali o pai e a mãe, né? Os responsáveis. E aí, normalmente, pego o teste, avalio, mas mesmo assim eu gosto também de dar uma verificada no freio antes, porque não existe só um tipo de freio, É. né? Isso, para muitos pais acham que é só aquele que é na ponta. Ah, eu pensei que porque ele não elevasse a língua e tal, é aquele que é na ponta. Não necessariamente, a gente sabe que não é assim, né? Também outro detalhe é que tem o teste Martinelli, né? É. Existe outros, mas o que a gente está mais acostumado é Martinelli, e que a gente sabe que a partir do score 7 já tem indicação cirúrgica. Uhum. Mas quantos bebês a gente já pegou de GAS3 que deu 3 a pontuação, mas na função tinha uma necessidade cirúrgica, né? Então, eu sei que é um pouco difícil para os pais entenderem, aí eu explico, senta, doutora, eu não entendi porque não deu 7 e tal, e por que precisa, né? Então, é uma consulta realmente demorada, porque é aquela família que está chegando primeira vez para mim, para provavelmente uma possível cirurgia, e aí eu gosto de entender o porquê que chegou a mim, explicar como é a técnica cirúrgica, né? O que é que pode acontecer no pós, os cuidados que tem que ter, a importância de fazer a cirurgia o quanto antes para aquela mãe que realmente quer amamentar. Então, funciona dessa forma, né? E normalmente quando há indicação, que normalmente já chega para mim com a indicação,
Na verdade, eu acolho já no WhatsApp. Então, muitas vezes eu já mando um áudio explicando, tem algumas informações prévias que eu mando, de medicação já para levar, uma manta e tal. Eh, e aí eu já acolho no WhatsApp porque eu já vejo que a família já fica apreensiva ali. Sim. Opa, é uma cirurgia, né? Então funciona dessa forma. É muito mais raro acontecer de chegar um paciente para mim que não tem indicação cirúrgica. Normalmente, assim, 95%, acho que até 98%, realmente chega com indicação. Então, aquele é a família que já está indo preparado para fazer a cirurgia. E normalmente, quando tem uma fono como Érica, né, que a gente trabalha muito juntas, ela já explicou como é a cirurgia, normalmente, né? Porque eu faço a laser, que tem que passar por um pós-operatório, por exemplo. A criança está acostumada a amamentar com um tipo de padrão, aquela língua presa, e depois que esse freio foi liberado, as fibras, ele vai ficar achando estranho. E é isso que eu tento explicar aos pais, para não estar achando que é um dinheiro desnecessário para ir para a fono, e muitas vezes também a mãe ter que ir para a consultora, Sim. né? Então, é difícil, né? Eu sei que é muita informação para a família, Sim. mas tem que ir com calma, é uma consulta demorada, não é simplesmente chega, vamos fazer a cirurgia. É. Não pode ser dessa forma, né? A gente tem que acolher. Mas também tem muitas situações que eu acabo achando assim, até mais tranquilo. Ah, doutora, porque fulaninho da minha família já fez. Então, já tem uma noção de como é, Uhum. É entendeu? porque a genética ela contribui, é por isso que Pois você é, sempre está frisando isso, exato. para elas entenderem, porque lá no protocolo tem a pergunta se Se tem tem histórico familiar. se tem histórico familiar. Então, o freio ele pode vir geneticamente, mas também ele pode ser desenvolvido durante a gestação. Sim. E elas não têm ainda noção disso, de que pode desenvolver na gestação. Porque às vezes vem para a consulta e diz: olha, mas ninguém tem Na língua presa, família. tá tudo bem. Aí quando eu vou olhar, tá certo. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um reteste? Porque eu sei que tá ali na cara, não vai adiantar eu dizer que tem. Eu não vou ser acreditada, afirmada, dizendo ela tá sabendo o que é que ela tá fazendo. Se vamos fazer o seguinte: tá olhando isso, tá acontecendo isso? Tá, só é o sim. Sabe aquele checklist? Sim, sim, sim. Eu digo, pronto, já que tudo foi sim, vamos fazer um reteste. Porque vai dar mais a certeza do que a gente tá vendo. Quando vai pro reteste, aí tá lá, na cara, freio submucoso. E aquele submucoso que achando que a língua estava arrasando. Mas a função deu problema para dizer assim: não, a função pecou. É. Subiu. E quando eles falam isso, Thaís, de não tem ninguém na família, não entendo como isso aconteceu, porque a cabeça deles, né, É. dá uma reviravolta. Eu sempre explico que no espaço intrauterino, a gente tem o freio. O Sim. freio, ele serve para guiar o crescimento lingual, né? Como tudo, a gente se forma mesmo do meio para o meio frontal. Então, a língua, ela precisava de um guia para poder ser gerada Isso. intraútero. Só que quando a língua é completamente formada, o freio recua. Existe uma apoptose, né? Exato, tem uma apoptose, a morte celular, para que aquele freio fique bem fixado no lugar correto. Às vezes acontece, por algum motivo, uma falha nesse mecanismo aí de apoptose, né? E quando acontece isso, a gente vai ter um freio alterado, porque lá naquela formação intrauterina, ele não conseguiu recuar. É importante a gente saber disso, né? Sim, Que sim. mesmo que não tenha um caso genético, não é necessariamente hereditário. Só genético. Exatamente. A gente tem essa questão intrauterina. É desenvolvimento. Então o bebê ele desenvolve, às vezes, tá com 6 meses, não tem nenhum problema cardíaco. Sempre vai vir um eco lá no meio pro final. Aí quando vem o segundo eco, aí tem alguma alteração. Aí entende, tava vindo tão bem, mas é a questão do desenvolvimento. É uma caixinha de surpresa o bebê. Ele nunca vem perfeito. Ele sempre vem com alguma coisinha, tanto gestacional, principalmente pós-parto, quando a gente vai entender quem é o bebê. Dizer, nossa, é tanta coisa no bebê, por isso que o bebê é caro. E muitas mães falam até que o momento da amamentação é pior do que o momento de parto, não é, Thaís? Pela Eu não dor. esperava que a Que fosse amamentação dessa fosse forma. dolorida, cara. Eu achava que seria melhor. Então, eu acho tão importante assim, o trabalho que você faz de não romantizar a amamentação. É jogar real mesmo. Amamentar nem sempre é prazeroso, principalmente no primeiro mês. E o E a primeiro. experiência de um é totalmente diferente da de outra, né? Aquela hora de ouro nem sempre reluz igual a ouro. Às vezes o seu seio tá bem, né, sensível, é complicado do bebê mamar, às vezes realmente o colostro ainda não desceu. Então, existem alguns percalços na amamentação, mas que quando a mãe ela tá bem orientada,
ela consegue, né, driblar, consegue ter aquela motivação também para ir em frente, sabendo que é temporário e tendo ajuda especializada. Aí a amamentação flui. E outra coisa bem importante é a rede de apoio, né? Sim. Quantas Verdade. mulheres não têm? É o marido que tem que sair para trabalhar, ela fica só com aquela criança, não tem família ali próximo. Isso a gente sabe o quanto interfere. E nesse mês da conscientização da amamentação, teve essa questão dessa conscientização em relação a essa paternidade, a lei da paternidade, sabe? Então, isso também ajudou muito a conscientizar e alertar. Porque os pais muitas vezes só têm 5 dias, às vezes nem tem. Nem tem. E aí vem essa conscientização para tentar o plenário dizer assim, não, vamos olhar pelos pais também? Pelo menos um mês. Porque parece que os pais só fecunda. Só é fecundar a função dele. Bebê nasceu, é a mãe. Tu te vira com pacote. E o pai, provedor. Só que não entende que o vínculo faz parte do processo. A mulher está em confusão hormonal. Tá atordoada. E ela precisa do marido, que é o porto seguro dela. Cadê ele? Trabalhando. Muitas vezes fica a mãe, fica a sogra, e muitas vezes não fica ninguém. Fica ela. E às vezes a mãe e a sogra, ao invés de ajudar, atrapalha mais do que ajuda. E ela precisando de ajuda, ela não consegue dizer, fique na sua casa que eu vou ficar sozinha. Porque ela sabe que ela não tá bem. Aí essa questão da rede de apoio pesa bastante Muito. também. Demais. É o preparo que não tem na gestação também. Delegar funções. Não existe. Só espera o bebê chegar. Eu vejo muito os pais se preparando com festas para recepção, com enxoval, com Sair da utensílios, maternidade. apetrechos que não tem assim tanto, independente da amamentação ou para a chegada do bebê, que não tem tanta funcionalidade. É a chegada com várias conjuntos por berço, Lembrancinhas. por mesinha, por tudo, lembrancinha. E muitas vezes o bebê ele só precisa da mãe. Porque a aglomeração impede o contato e faz com que a amamentação não evolua. Mas assim, tá mudando para melhor, tá evoluindo e eu espero que também evolua. Eu sei que a meta do ministério não vai chegar a bater, porque ainda tá muito longe, eu também fico nesse mesmo bico de, meu Deus, tão fácil, tem tantos profissionais hoje em dia ajudando para amamentação, mas ainda não foram atentado esse olhar de preciso para isso. Então assim, vai demorar um pouco ainda essa taxa aumentar, mas eu espero que daqui para 2027, quando o Enani vir aí liberar a nova taxa, suba um pouquinho mais, porque tá baixa. Tá baixa. E para 2030 é 70%. Então, se a gente não tá chegando nos 50, oremos pelos 70, mas vai dar certo. Porque quando a gente vê assim, 2027, a gente aumenta 2 anos para ver se sobe 20%. 10 cada ano, eu acho que daria, fluiria, mas não é tão bem assim. É que, como você falou, falta unanimidade. É. Falta aquela linguagem, além de acessível, uma linguagem que se encontra entre os Uhum. profissionais. Então, fui na minha obstetra que falou tal coisa. Na consulta pediátrica, a pediatra falou outra coisa. Fui para minha consultora de amamentação, que orientou outra coisa. Vim na fono, que foi fazer um teste, mas já orientou diferente do que a consultora falou. Então, é muita informação que desencontra, né? Se os profissionais realmente tivessem uma boa formação, encaminhassem, né? Falassem aquela mesma língua, seria muito mais E fácil. estudasse a função de outra, Érica. Com certeza, para Do encaminhar. colega, para entender. Exato. Eu acho que muito falta de interesse, às vezes. Quantas pediatras a gente, né, Thaís, já encaminhou, vá para tua pediatra que é maravilhosa, e quando chega lá, ela diz, fique calma, mãe, é só da fórmula que tá tudo bem. Tudo bem que a fórmula tá ali como um plano B, a gente não vai deixar o bebê perder Não. peso, mas aquela mamadeira específica atrapalha a amamentação, às vezes um copinho pode até atrapalhar a amamentação se não for bem ofertado, um bico de silicone, que é a última alternativa de todas, mas a mamãe já tá usando. Então, assim, quando os profissionais não encaminham, né, e deixam de orientar da maneira correta, isso influencia demais no processo. Isa, entrando nessa parte de liberação, existem as 2 técnicas ainda. A de tesoura, que todo mundo conhece. E nessa tesoura gera o pique. E tem a laser, que é onde você já vem aplicando já tem alguns anos, tanto em Recife como aqui na nossa cidade. E assim, a maior pergunta é, dói? Essa questão de meu bebê vai sentir dor. Eu quero que você explique como é que se dá o procedimento, Certo. para que elas possam entender como acontece e como o bebê fica. Porque a maioria dos bebês dorme, relaxa
E as mães já vão temerosas, achando, meu Deus, meu bebê vai abrir um berreiro. Os próprios pais sofrem mais do que o bebê, né? Isso eu acho que é uma coisa super demorada. O que que acontece? Eu sempre costumo dizer à família, né, que a técnica fria, que é tesoura ou lâmina de bisturi, ela também libera. Mas qual é o X da questão? É que é uma técnica fria, diferente do laser, que à medida que você libera aquelas fibras, já vai cauterizando os vasos. Então, a técnica cirúrgica, a laser, a gente não tem necessidade de sutura, né? O tempo cirúrgico é muito menor. Então, eu tenho bebês que com 14 segundos a gente fez a cirurgia. É bem rápido, tá? Outro detalhe, bebês um pouco maiores, né? De tipo 4, 5 anos, são bebês que a gente espera aquela fase oral, mais de mão na boca. Então, existe a possibilidade de algum objeto, até o dedinho bater na ferida cirúrgica. E com a técnica laser já vai estar cauterizado ali. Mas assim, eu sou fã de laser, né? Não só o cirúrgico, como vocês também trabalham com o terapêutico, mas independente da técnica, tem que anestesiar, né? Então eu tenho uma balança de bebê para ter preciso o peso do bebê, para saber o quanto de anestésico eu posso utilizar. De acordo com o peso do bebê. A medicação pós-operatória, o analgésico, também para a gente saber. Então, independente da técnica, tem que anestesiar o local, tá? E é muitas vezes que eu digo, ó, é uma cirurgia que é mega rápida, a gente tem que respeitar o peso da criança. Então, normalmente estamos falando de bebê, né? Recém-nascido, com um primeiro, segundo mês de vida. Normalmente é 30, 40 minutinhos o tempo cirúrgico. Cirúrgico não, desculpa, o tempo da anestesia para sair. Eu tenho bebês que até mesmo com a língua acabada de ter passado por uma cirurgia, né, solta, e com a sensação anestésica, que dá aquela sensação de uma língua inchada, mas tem bebê que amamenta. Tem bebê que fica perdido. Mas assim, vai muito de cada bebê. Mas eu tenho bebê que maioria já amamenta. Não tem dificuldade, tá? Mas tem bebê que tem. Então, assim, varia muito, é de cada bebê isso. Normalmente, medicação analgésica eu passo 24 horas, depois não é nem preciso. Tem bebê até que nem chega pro pós pra Érica, mas já chega muito bem espertinho na mama mesmo após a cirurgia, né? As primeiras horas. Mas quais são os benefícios do laser? Vamos lá, né? Tempo cirúrgico menor, cicatrização. A gente vê a diferença, como é mais rápida, né? O fato de não ter levar sutura também, tá? Eu já peguei experiência, não comigo, mas com amigas, que fez com técnica fria, tesoura, e aí foi uma cirurgia mais demorada, era um freio com mais fibras, então acabou que demorou mais, a criança acabou engolindo um pouquinho de sangue, e aí depois foi todo um desconforto no pós para esse bebê. Então, se a gente tem hoje em dia, cada vez mais, né, formas mais seguras, principalmente por trabalhar com bebê, por que não? Sim. Por que não? Agora, óbvio, laser é diferente, por exemplo, de bisturi elétrico. Não, tem amigas minhas, Isabela, e bisturi elétrico? É totalmente diferente. Quem tá muito tecido e não pode. E aí é toda uma habilitação que tem que ser feita, né? A gente tem que ter o cuidado, porque querendo ou não, é uma energia ali que está sendo colocada para não queimar o tecido. Então, tem a maneira, a prática como fazer, a potência, tudo ali. Mas, assim, é super tranquilo. Então, novamente, é isso que eu vejo dos pais. Mas, doutora, já. Porque O que é que eu vou fazer mais com o seu filho deitado aqui? Me diga. Eu vou Exatamente. procurar coisa onde não tem? Eu digo sempre, ó, a demora mais é a questão de organizar aquela criança ali no colo do pai, né? Anestesiar, esperar o tempo que eu gosto de esperar para ver se realmente o anestésico ali fez o efeito e aí começar a técnica. Mas a cirurgia em si é muito rápida, muito rápida. E normalmente o pós é muito tranquilo e eu já deixo tudo muito bem explicado. Ó, é normal que a ferida cirúrgica seja desse jeito. Cuidado para não dar chupeta, é algo que eu bato muito na tecla de, ó, não dar chupeta para não atrapalhar nessa cicatrização, né? Fazer o manejo de pós-operatório com a fono no tempo recomendado e aí com 8 dias volta para eu me sentir segura de como tá indo essa cicatrização, porque a gente sabe que existe a possibilidade de readerência, né? Sim. Naquele local ali. Principalmente quando chega um bebê que tá, muitas vezes, naquela adaptação ainda da amamentação, aquela dificuldade. Então, o bebê que tá na mista, né? Tá na fórmula, tem chupeta, tem peito, e aí é toda uma readaptação ali. E aí mexe com a cabeça também, meu Deus, vou fazer uma cirurgia, vou tirar tudo. E aí, como é que eu vou ficar em casa? É a consciência também de que se der, pode aderir e pagou um valor que depois rebaixou. Tanto, Thaís, que eu tenho pacientes maiores, né?
sei lá, 3, 4 anos, que chupa chupeta. A gente identifica um freio, manda para a fono para realmente ver se necessidade cirúrgica. Até porque a fono, quando a gente pega esses pacientes maiores, ela tem que saber quais são Sim. as limitações que aquela criança está tendo e saber depois da cirurgia no que tem que trabalhar com aquela criança. E eu já digo aos pais, olha, tem que remover a chupeta. Removeu a chupeta em torno de 10, 15 dias, aí a gente pode marcar a cirurgia. Porque imagina, você fazer uma cirurgia numa criança mais esperta, tira a chupeta, que é algo que ela está muito acostumada, que traz um consolo, a gente sabe, principalmente depois de um pós. Então eu prefiro que ela primeiro se acostume sem algo que estava ali na rotina dela e depois realize a cirurgia. Mas faz sentido. Faz todo sentido, porque não faz sentido tirar, fazer, no choro vai querer. Tem que ter outras formas de acalento. Para quando acontecer a liberação, saber como acalentar. E aí vem a reabilitação. Que muitas vezes as pessoas não entendem porque tem que reabilitar. Não. Acha que liberou, acabou. Não, tem que reabilitar. Se não reabilitar, vai ficar rebaixado, ele não vai saber ondular, não vai fazer nada. Adiantou de Tem que nada. redirecionar esse bebê, né? E aí chega o papel brilhante da fono, que não são todas fonos que trabalham com reabilitação. Parece que é mágica, né? Não são todas as fonos que trabalham com reabilitação. E não são todas as fonos que trabalham com reabilitação e sabem reabilitar. Sim. Não Também. são. E os dois cenários, a gente fica com a mão, oremos em Jesus. Senhor, faz que dê certo. Quando você sabe que a fono não sabe ou reabilitar, ou não reabilita e diz que reabilita para pegar o dinheiro. Porque ela não pensa na saúde do bebê e no investimento que os pais estão fazendo. Só pensa no próprio umbigo. E o próprio umbigo muitas vezes não é a resolução do problema. E aí, quando chega para você, Érica, quais são os sinais que a mãe observa que a reabilitação faz total sentido e ela diz assim, não, realmente tinha que ser feito, porque você não só olha a boca do meu filho e vê assim, liberou a língua, vamos botar no peito? Porque no pensamento delas é assim. Como é que acontece a reabilitação? A reabilitação é bem interessante. Geralmente eu tenho pego, né, esse bebê para o teste da linguinha. Então eu já tenho aqueles parâmetros de como era o freio, quais eram as compensações que esse bebê fazia, porque eu brinco muito com as mamães. Olha, ele tem que comer de algum jeito, então ele tá dando o jeitinho dele e a gente não vai mexer nisso enquanto não fizer a cirurgia, porque não faz sentido. Isso. Então, o bebê que não tem aquela linguinha livre para canolar, para sugar, fazer pressão, né? Poder relaxar a mandíbula e sugar em paz, ele vai dar o jeitinho dele. Então, ele acaba compensando com movimentos inadequados de bochecha, né? Movimentos incoordenados de língua, faz amassamentos, a gente escuta alguns estalos. Geralmente é um bebê que engasga bastante. Então, saber o que é que eu espero desse bebê antes me ajuda a reabilitar. Então, o bebê fez a cirurgia, a linguinha ganhou mobilidade, isso não quer dizer que ela ganhou função, né? Então, a linguinha que agora tem liberdade de movimento, mas o bebê geralmente continua perdido nesse pós-operatório. Ainda não sabe usar aquela língua e as compensações que ele fazia, ele permanece com aquelas compensações, um padrãozinho mais mastigatório, os engasgos permanecem. Então, eu explico muito para as famílias que o pós-operatório, ele é importante para que a gente direcione mesmo esse bebê, organize os reflexos orais desse bebê. Geralmente, o reflexo de abertura oral, né, que vem a partir da procura, está alterado. Geralmente a sucção, ela é disparada com um delay. É um bebê que está acostumado a sugar e parar, porque ele cansava antes. Então a gente vai ter que treinar tudo isso, né? Treinar a sucção, treinar os reflexos orais, organizar o bebê no peito, ensinar para o bebê que ele não precisa fazer pausas excessivas. Então é um trabalho muito interessante e que as mamães, quando fazem, elas notam a diferença. Assim como eu também já pego bebês que não fizeram reabilitação, que não fizeram nenhuma avaliação no pós-operatório, e esses bebês chegam encaminhados, geralmente por pediatras, né? Que veem que eles continuaram com aquelas compensações. Então, o bebê realizou frenectomia há um mês, porém não teve avaliação fonoaudiológica no pós-operatório, continua engasgando, continua desmamando. Então, a gente vê a diferença, né, do bebê que faz uma boa consulta de pós-operatório e o bebê que não faz. E, de fato, às vezes as mães se preocupam com o investimento. Quantas sessões eu vou ter que fazer? Às vezes não são nem sessões, é uma consultinha só, né? A gente precisa de uma consulta para organizar bem, às vezes 2 consultas para organizar bem, mas eu sei que existem profissionais que passam, que já faz um combo, Thaís.
Você já viu? E aqui, 10 sessões de pós-operatório. Não existe Isso isso. não existe. Não existe esse protocolo em lugar nenhum. A gente tem que saber para que serve o pós-operatório, que mais uma vez é para proteger a amamentação do bebê, é para organizar esse bebê. E 10 sessões de terapia não faz sentido. Então a gente tem que ter cuidado, realmente, investigar o profissional, né? Investigar a prática do profissional, Muito importante. para não cair em certas ciladas. até porque é como aquela história de laser, pacote de laser para mama. Não se faz pacote para mama, porque a mama ela vai de acordo com o que você está fazendo e aplicando na amamentação. Se você não está aplicando bem o que você aprendeu na amamentação, ela nunca vai ficar bem. E o laser ele é um complemento, ele não é a, A a solução. solução do problema da amamentação. Então, não existe pacotes para reabilitar o Então, bebê. imagina, a criança continua mamando da forma errada, ela vai estar sempre machucando aquela mama. Sim, sim. Então fica criando uma bola de neve. E o profissional ainda enchendo a cabeça dela. Vai ficar bom e tome laser. Precisa de mais laser. Vai ficar bom, tome mais laser. E Tem não que- sabe ele que tá montando um triplex na cabeça dela e por que eu não saio desse looping. Não saio. Porque Eu não, não. porque não identificou o que realmente está causando. Engraçado que a gente fala aqui umas situações, eu vou lembrando de tudo que eu estou vivendo. Eu atendi esse mês uma mamãe que chegou dizendo que o bebê, né, nasceu com a linguinha presa, fez aquele pique na maternidade mesmo, né? Ai, Deus. A própria obstetra foi lá e fez aquele piquezinho, já liberou a linguinha da A bebê. obstetra? A obstetra. Já liberou a língua da bebê. Então não foi nem pediatra, não foi odontopediatra, foi Otorrino, que é um bem comum otorrino. também, né? Não, não. Em Foi a hospital. obstetra disse: Nossa, o bebê já nasceu com a língua presa, deixa que eu resolvo agora mesmo. E Então, foi lá, fez o pique. fez o pique. Ela teve a hora de ouro, que machucou bastante a mama, e ela falou que foram 15 dias de laser terapia com a consultora de amamentação, Todos os dias. lá em Recife, todos os dias. Então a gente que trabalha com laser sabe que o protocolo provavelmente estava inadequado, mas principalmente havia um trauma em cima de outro trauma. Então a ferida nunca cicatrizava, o manejo da amamentação não estava sendo feito corretamente e o real problema não estava sendo solucionado. Então, quando ela veio para mim, eu fiz um reteste, mesmo a língua já liberada, e vi que tinha muita fibrose. Era uma língua que não foi bem liberada, foi feito um pique, e esse pique aderiu. Então, o freio que era delgado ficou bem fibroso. Ficou bem diferente. E aí a gente fez um novo encaminhamento, a nova liberação, dessa vez um bom pós-operatório. Sim, nesse caso eu tive que fazer 4 sessões, né, pra gente ajustar uma bebê que já tinha 2 meses. Mas ajustamos e a amamentação tá fluindo direitinho. Mas eu citei esse caso até pelo perigo mesmo de você estar fazendo uma laser terapia todos os dias, né? Com protocolo inadequado, para um profissional que provavelmente ou não sabia o que estava fazendo, né? Ou agiu de forma errada mesmo, né? No meu pensamento, não é que ele não sabia a parte do bebê. Só a parte do E laser. ele fez um protocolo para esticar, para ver se ele ganhava mais um pouco, porque ele sabia que não ia resolver. Imagina o investimento, 15 dias de laser terapia. Nossa. Então, assim, ele pensou só nele. E tipo assim, a gente sabe o quanto o laser é maravilhoso, com uma resposta super rápida. E não tem necessidade de estar refém do laser ali. E tem muitas mães que não vão fazer nem a consulta de amamentação com uma consultora que é boa, que sabe fazer, mas vai logo pro laser. Aí tem profissional que vende só o laser, Isso. sem a consulta de amamentação, que é um problema gritante, porque você não resolve o problema básico, que é a amamentação, e vai só enchendo linguiça com o laser. Acontece muito isso aqui, Aqui. nas cidades vizinhas, do mesmo jeito. Aí quando chega na ponta para um bom profissional, não quer dar continuidade. Acha que uma consulta resolve o problema. É complicado. Quantos pacientes eu recebo com uma consulta e se dá alta? Porque já investiram tanto. Aí vai lá e diz: Nossa, Thaís, tua consulta vale isso, mas não enxerga o que eu entrego. Porque eles vão pelo valor, não vão pela entrega. Porque eles já estão pagando o barato que sai caro. Quando investe no valor a mais, que é a entrega da solução, eles não querem. Mas eu descobri, Thaís, que profissional ruim cobra caro também. É o quê? É Já o tá ca- nesse nível? É o caro que sai caro. Nossa. Minha gente, É o tá nesse caro. início aí. Sim. O profissional odontopediatra que faz frenectomia sem anestesiar o bebê, que cobra, assim, horrores. Minha Fonos que gente. fazem pacotes de reabilitação, também cobrando horrores.
Então, assim, o profissional ruim, ele também pode cobrar caro, porque a gente costuma dizer, né? É um barato que sai caro, mas eles cobram caro também. Tem- Então, eu acho que eu tem tenho esse que lado mudar a minha também. fala agora. Infelizmente, a gente vai ter que mudar, porque assim, eles sabem se vender. E eu até comentei isso no podcast, né, que eu fiz anterior, que se você se posiciona bem, se você se comunica bem hoje nas redes sociais, isso vale mais do que o seu currículo, muitas vezes. E é um perigo. É Você total. vê aquele patrocinado ali, nossa, amei essa profissional, me identifiquei com os vídeos dela, vou pro consultório dela e acaba caindo numa cilada. A consulta é cara, deve ser boa, porque geralmente a gente pensa É, assim, Dessa forma, né? né? Mas, na verdade, precificação tem a ver com tanta coisa. A precificação tem a ver com o número de funcionários que você tem, o quanto de equipamentos que você tem, o É um quanto investimento mesmo, né? investimento. Então, o profissional que sabe precificar, ele sabe o quanto que ele vai cobrar. Um vai cobrar um valor, outro vai cobrar outro, mas nem sempre está relacionado à qualidade do trabalho. Hoje, não, eu é. aprendi isso. Minha nossa, então eu tenho que mudar minha fala, porque agora eu já não sei nem mais o que falar, porque, veja, O caro. É, eu fico de mãos atadas, porque eu sei do que eu entrego e do valor que eu tenho. isso. Eu Você está sei precificando. e eu tô precificando. Aí chega uma no mesmo nível que eu, mais alto que eu, não entrega nada. E eu vou ficar onde essa história? É complicado. É, Minha E assim, a gente gente. sabe, rede social é maravilhoso pra gente passar informações ali. É porque eu acho que a função é essa, passar a informação. Mas hoje tá vendendo tudo. Exatamente. Até que ponto que é real e que não é ali, não é isso? Então, o que eu vejo muito hoje em relação à questão de redes sociais é isso que a Erika tá falando. Então, não adianta você ter um consultório belíssimo, mas e sua bagagem? Sua experiência? Você entrega. Exato. Então, assim, é difícil. E eu ainda acho que o que vai diferenciar é pesquisar. Saber sobre o profissional. E outra coisa isso. importante é o boca a boca no sentido de tipo experiência de alguém conhecido. Então, uma amiga minha que fez com tal profissional, ela teve uma experiência muito boa. Uhum. Isso eu acho que conta muito, eu digo, tiro por mim, tipo, eu vou para um, sei lá, um oftalmo. Então, ó, eu tô com alguma coisa a ser tratada mais específica. Tu conhece alguém e tal? Então, é outra forma segura, Pra né? você ir até o A experiência profissional. de um colega seu, ter ido Os para um depoimentos, profissional. né, que a gente vê Exato. também. O que a gente lida muito é a questão de uma encaminhar para outra, porque sabe da qualidade do serviço. Aí dizer assim, não é porque eu conheço ela, não é porque eu sou amiga Ou dela eu que eu tô tô ganhando enviando. alguma coisa. Não tô ganhando Não. nada, é porque a gente sabe que são bons profissionais. Minha gente, o profissional bom, ele quer estar. Ele quer estar junto de profissionais bons também. Pra somar com ele. E não é para querer ganhar algo em troca, em retorno, porque Não. você tá indo. Às vezes eu percebo isso. E a indicação é o nosso nome, né, Thaís? Exato. Até o nome da gente vai para indicação. Se a gente não souber indicar bem, a gente não presta também. Thaís indicou uma profissional péssima. A Érica me indicou uma profissional Eu nem horrível. indico mais Érica, eu nem indico mais Thaís, porque nem ela sabe indicar. Então, Isso. olha, ela nem serve também para fazer o serviço dela. Infelizmente. Porque o Cada um nome tem um ponto de vista, né? E aí o que eu vejo muito é em questão disso, que eles têm que procurar o profissional que está buscando. Vá atrás de feedback, procura no grupo de mães, Isso. usufrui da bagagem que você tem de uma mulher para com a outra para você começar. Não vai no impulso. Porque às vezes o que a gente vê é muito marketing bonito. É uma fala bonita, precisa, segura, falando sobre aquilo. Quando é na prática é o que vocês dizem. Não entrega a resolução para o problema. E agora, sabendo disso, então o preço vai estar lá em cima. Fica difícil, né? Fica difícil até Se diferenciar. de se diferenciar. Eu Muitas digo, vezes cobram caro pelo cafezinho que estão dando, porque é um serviço péssimo, não tem resultado, e quando as mães chegam pra gente, é como se, nossa, mas teu preço é só esse? Eu achava que você era tão cara. Então, às vezes, ficam até com medo, né, de falar, porque aquele profissional é uma referência, acha que o valor é nas alturas. Não foi pra verdade. você, eu escolhi ir pra fulana, e aí já chega na gente meio cansada, né, de caminhar. Já passei por fulana e ninguém resolveu. Agora eu vim pra você. Então, a gente tem aquela luz no fim do túnel, mas o bom é saber que a gente consegue entregar um bom resultado. Quando a família também é comprometida, né? E segue tudo direitinho. Ah, é um Dá sonho. gosto de ver. Segue o encaminhamento, a consultora vai pra fono, da fono vai pra osteopata vai pra... Aí volta É lindo. tudinho. Eu digo, nossa, meu Deus, eu fico assim, E as admirada. pecinhas vão encaixando, é bom demais. Quando termina tudo, eu disse, olha, se você seguir o encaminhamento certinho, não dá 8 dias, tá tudo resolvido. Então, assim, quer investir na resolução do problema? Siga o encaminhamento. Vá lá. Eu não tô fazendo você gastar, porque eu sei que tá caro hoje a vida.
Só quero que você faça porque está apresentando fazer. Quando ele vai, aí no final das contas, vocês são maravilhosas. Olha, cada uma complementa a outra. E é o que a gente esperava ouvir, é porque é nítido que a gente faz uma complementando o serviço da outra. É o esperado porque a gente já sabia que ia chegar nesse ponto. Porque não tem como uma complementar a outra e dizer assim, não, deu errado. Não tem. E realmente é um oásis. A gente olha assim e diz, nossa, como é bonitinho ver o final de tudo, deu tudo certo. Passou de uma por uma, foi no tempinho esperado, moveu céus e terra para fazer pelo filho, que é a questão de se doar. É não medir esforços. É um serzinho que não fala, só chora. E ele chora por qualquer coisa, porque é o meio de comunicação. Isso. E muitas vezes as avós que querem ajudar diz logo que o bebê não precisa chorar, mas ele precisa chorar pra gente entender o que é que ele tá querendo. Se é trocar uma fralda, se é comer, se é dormir, se é uma luz que tá incomodando. Ele tem que chorar. E eu entendo que as avós também ficam apreensivas, porque às vezes quer ajudar, aí não sabe da atualização, aí traz a cultura antiga, bota ali, às vezes a cirurgia. Meu Deus, você vai sujeitar o meu neto a fazer Com uma essa cirurgia. idade. O que é isso? O bebê mal nasceu 3 dias de vida já vai pra cirurgia. E pra gente tentar entrar na cabeça dessa mãe, desse pai, porque uma avó já tá minando o processo pelo medo dela, que ela não consegue se conter e deixar os pais serem pais, isso dificulta o bebê. Também. Porque ele já vai angustiado, porque já sabe, vão fazer alguma coisa comigo. Aí ele já chora. E daqui que a gente acalme este anjo, também tem um tempo. Quando a gente consegue driblar as vovós, a gente alinha todos os astros. Aí dá tudo certo. É verdade. Porque as vovós geralmente são as redes de Sim. apoio que as mães É. têm. É. E às vezes vai a mãe da mãe e a sogra pra mim. Então eu tenho 2 vovós. pra Cada uma com administrar. opinião pra administrar ali. É. Né, Thaís? E É. às vezes os astros, eles cooperam, porque quando a rede de apoio tá alinhada com o desejo da mamãe, né? Não fica ali, mas no meu tempo era papa na boca. Eu digo, ai, que bom que a gente evoluiu. No seu tempo. No seu tempo. No meu tempo eu dava assim mesmo, sangrando. O peito sangrando eu dava, mas a senhora sentiu dor. Ainda bem que hoje existe o laser, ainda bem. A gente vai mostrando que evoluímos e a cada ano estamos evoluindo. Então, se a gente conseguir conquistar a rede de apoio, né? Se for boa, a amamentação flui, porque ainda tem mais essa. É, porque na verdade a gente Né? não vai atender o bebê primeiro, a gente atende Não. primeiro os adultos. Isso. Pra depois, no final, quase da consulta, chegar no bebê. Se a gente fizer um Exatamente. excelente trabalho, mas a mãe não tiver condições de amamentar em casa, ela não vai. Não vai flui. Não flui. Não vai de jeito E a nenhum. gente pegou situações como Com essa. certeza. Já peguei mãe que estava tomando 10 chás, usando extratos na pele para produzir leite, mas o problema não era o leite, era o estresse que ela estava passando em casa. Era o ambiente, né? Era o ambiente. E quando a gente fala de reabilitação, é que as coisas vêm na cabeça assim. Eu já vejo as cenas. Quando a gente fala de reabilitação, tem o danado do exercício em casa. Verdade. Thaís. Então, assim, tem exercícios que pode ser feito, tem exercícios que não é para ser feito, e tem exercícios que não é nem para ser lembrado. Aí você vai dizer aqui se realmente exercício tem que fazer, se não tem que fazer, se é para fazer, é um específico e é leve para colocar em prática, porque existe o padrão mastigatório. Depois que faz a liberação, tá tudo bonitinho, amamentou, o que é que a mãe faz em casa? Relaxa. Aí o bebê relaxa também, pega. Aí começa o padrão de mordida de novo, mas aí a mordida vai, aquele cliquezinho entre o maxilar e a mandíbula, começa a ficar mordedor. E aí já fez a liberação, já reabilitou, saiu bonitinha. Recebeu alta. Tá alta, só foi uma sessão, tá mamando lindamente. Não deu uma semana, volta pra consulta de amamentação. Thaís, tá acontecendo de um jeito. Eu digo, tá bom, coloca de novo no peito. Tá tudo desorganizado, porque relaxou. Não esperou passar o tempo de primeiro mês, de tá tudo encaixado para começar a amamentar até de cabeça para baixo. Então, na primeira semana, com 8 dias, já liberou, tá mamando bem, então vamos amamentar de todo jeito. Bota, o bebê pega metade do mamilo, aí já pinça alguns ductos, já começa ducto obstruído, aí já começa uma sucção lateralizada da língua que não era para ser usada, aí vai começar... Como é esse negócio de exercício no pós-procedimento? Então, geralmente eu não passo exercícios para as mães fazerem em casa. Não tenho nenhuma segurança. Por quê? Eu estudei muito e continuo estudando. E vou estudar mais para poder colocar o meu dedo na boquinha do bebê e fazer alguma manobra. Então, como é que em 5 minutos eu vou ensinar isso para uma família?
Eu não tenho como, eu sou especialista no que eu faço, eu vou fazer e posso até orientar para casa estímulos. Estímulos são diferentes de exercícios. E eu falo isso para eles. Gente, isso aqui que eu tô fazendo, não reproduzam em casa. Sabe aquele comercial? Não o façam em casa, crianças. Não é para fazer. E aí, os estímulos que eu passo, eles sempre perguntam: quantas vezes por dia? Qual a quantidade? E eu falo: quantas vezes quiser, porque isso é estímulo, não é exercício. A gente não está trabalhando com volume, com repetições, é apenas um estímulo. Então, eu posso passar um estímulo que vai favorecer a abertura oral, eu posso passar um estímulo que vai favorecer a elevação da língua. Estímulo, mas exercício não. E eu vejo realmente, né, alguns profissionais que passam. Faça isso, faça aquilo, uma lista de exercícios, e isso acaba até piorando o quadro da criança. Primeiro que a gente não deve estar colocando sempre a mão na boca da criança, né? A Isso. gente ajusta de outras formas. Não se mexe em ferida cirúrgica, não se mexe muito, assim, não se passa a consulta inteira dentro da boca da criança. Ali é um local sagrado. A gente ajusta o que tiver que ajustar, mas a consulta principal é no peito mesmo, é alinhando aquele bebê, aquela mamãe, ajudando o momento a acontecer. A mãe, ela tem que prestar muita atenção naquele momento para não relaxar, Sim. né? Se a gente está colocando o mamilo ali no centro dos lábios, isso é para permanecer até o bebê estar organizado. Então, eu sempre passo lá as orientações sobre a amamentação mesmo, como é que a gente vai fazer, qual o sentido da preguinha mamilar que a gente vai fazer, precisa de prega ou não precisa de prega, né? Isso. Então, a gente vai passar essas orientações e alguns estímulos, mas exercício eu não passo para casa e nem recomendo que ninguém faça. E aí foi bom você dizer o que é estímulo E o e o que é exercício? porque tudo hoje é exercício, principalmente para os pacotes de reabilitação. E cada vez que ela vai para reabilitação, ela mexe pouco, então mexe além do que o bebê precisa e ainda manda para casa. Aí o bebê não entende nada. O que é que eu tenho que fazer com essa língua? E isso pode causar aversão oral. É o que alguns profissionais não entendem. Se a gente mexe demais na boca do bebê, principalmente que já passou por cirurgia, a gente causa aversão oral. Imagina se esse bebê rejeita o peito porque você tá lá com aquele dedo na luva, com escova, com suave dentro da boquinha de um bebê. Menos é mais. Exatamente. Menos é mais. Minha mão é lenta, às vezes os pais não sabem nem o que é que eu tô fazendo. Eu falo, juro que eu tô mexendo meu dedo. Mas é muito devagar, a gente vai no tempo do bebê, nem todo bebê gosta de ser manipulado, ele acabou de nascer geralmente, né? Então eu explico muito para as famílias que é desse jeito que deve ser feito e eu não vou passar para casa, porque vocês não têm habilitação para fazerem isso que eu tô fazendo. Quantos bebês eu já peguei que as mães ficavam fazendo exercíciozinho ali na língua e os bebês começaram a colocar a língua para fora, né? Doutora, eu coloco ele no meu peito, ele cospe o peito. Se eu coloco a chupeta, ele cospe a chupeta. Porque o movimento da língua, né, para sucção é antero, posterior, é de frente para trás. A partir do momento que você fica fazendo um estímulo errado, a língua ela pode entender que o movimento é póstero anterior. A chupeta também favorece esse tipo de movimento. Sim. Então, tudo tem um porquê. Não dá pra gente habilitar os pais a fazerem exercícios. De De jeito forma alguma, nenhum. não. Manu, eu quero que você passe aqui o Instagram das meninas antes de eu finalizar com a perguntinha para Isa, porque eu ainda tenho mais uma perguntinha para a gente finalizar. Manu vai estar deixando aqui para vocês tanto o Instagram de Érica como o Instagram de Isa também, para que vocês possam conhecer o trabalho delas, tá? Eu sei que muitas já conhecem, mas eu sei que muitas estão assistindo aqui, estão vendo esses rostos, essas belezas pela primeira vez. Então, assim, deem uma olhadinha. Érica sempre tá postando conteúdo. Isa também. Isa é mais nos stories. Ela tá muito mais frequente nos stories do que no feed. Mas ela precisa ir pro feed também. Porque ela tem muito conhecimento para se passar no feed. Érica, ela já tá ultimamente também voltando à rotina do feed. Então, assim, sempre ela tá lá trazendo conteúdo. Então, sempre dê uma stalkeada, porque essa stalkeada que a gente dá no profissional é muito bom para a gente sentir energia, a essência, a atenção, a ética, a responsabilidade, porque entregar um bebê na mão de um profissional é entregar a sua vida, a sua preciosidade, seu ouro. E não é qualquer pessoa que sabe pegar seu bebê e fazer a consulta acontecer. Então, assim, é algo que a gente precisa estudar e trazer para perto da gente bons profissionais para trazer resolução para esse problema. Isa, eu quero que você, para a gente finalizar, quais são as características após a liberação que vem apresentar nesse bebê que não transcorreu bem? Vamos supor, intercorrências. Thaís, se ele apresentar isso, se a linguinha apresentar tal coisa, lembrando que aquela língua amarelinha embaixo, se o seu bebê tá amarelinho e ictérico, vai ficar, tá? Aquilo não é do laser,
que ela usou. Aquilo não é uma má É conduta, anestesia, não é nada. anestesia, não é nada. Se seu bebê tá ictérico, é aquela pele mais amarelada, Ou então, até alaranjada, ou né? até alaranjada. Então, a língua, quando a gente eleva para poder visualizar, tá bem amarelo embaixo. Então, é por conta da icterícia, certo? Mas quais são as intercorrências que podem acontecer? Em casos de uma liberação bem feita, mas não teve o cuidado em casa, ou então de uma liberação que não foi feita para elas ficarem atentas. Ó, esse profissional ele não fez uma boa liberação porque aconteceu isso que não é esperado acontecer. Eu vou começar com o contrário. Pronto. Então, o que é que a gente espera de uma criança após a frenectomia? Óbvio que tem crianças que têm apresenta tipo engasgo, já tem outras crianças que é mais ali a questão do refluxo, engasgo. Então, normalmente o que a gente espera até diga aos pais, ó, fica de olho, tá? Após esses 8 dias que vai voltar para mim. Quais são os sinais que a criança está apresentando após essa língua solta? Uhum. Se é um choro mais alto, uma Uhum. abertura de boca maior, se está dando um intervalo maior entre as mamadas, é aquele bebê que até que fica mais relaxado, tem bebê até que fica com a mãozinha mais assim, ó, Tensa. contraída, exatamente. Então, doutora, realmente, eu tô percebendo que tá dormindo melhor, é aquele bebê que tá mais relaxado, tá com choro mais alto, quando vai para o mamilo, né, a mama, realmente abre aquela boca maior. Quando tá dormindo, eu sempre peço para observar se essa língua tá descansando no céu da boca. Então, a gente observa, né, que fica os lábiozinhos eh, repousando um ao outro. E aí eu peço para baixar um pouquinho o queixo para observar se ela tá repousando no céu da boca ou se tá no assoalho lingual embaixo, Sim. né? Então, como é que tá esse padrão de amamentação? Se é uma amamentação que tá mais vigorada, mais forte, não no sentido de que vai doer, Mas sim de é, efetividade. exatamente, que aumentou o fluxo, teve mais fralda de xixi e cocô. Eu geralmente avalio novamente o peso para ver quantas gramas ganhou naquele intervalo de 8 dias. Uhum. Então, são tudo isso que a gente vai vendo. Por que eu tô falando o contrário? Porque é o que normalmente eu vejo na minha experiência. Sim. Muito mais incomum quando eu vejo um bebê que não teve esses sinais positivos que a gente espera no pós. Porque normalmente, realmente, os pais vão pela recomendação, ó, vai para o pós direitinho, para um bom profissional que realmente trabalha com pós-operatório, né? Tem fono que faz o teste, mas não faz o pós. Tem fono que trabalha com crianças maiores, tem criança que trabalha mais com bebês. Então, tudo isso a gente tem que orientar esses pais, Uhum. né? Eh, a questão da cicatrização, Thaís, tem essa questão realmente da mudança da coloração. Então, eu até mostro no consultório, já para alertar eles, para não estar achando que é um sinal de infecção, Sim. mas a gente sabe que a cicatrização na boca, ela é diferente, então fica aquele aspecto, parece uma afta, mas não é. Porque tem pais que já chegam, ah, doutora, isso aqui é uma afta, tá doendo? Não. Então, eu já mostro, ó. E aí eles não mandam mensagem desesperados, porque eu já falo do que vai acontecer. Então, já estou preparando para eles como é esse pós-operatório. Então, a tendência é que essa cicatrização seja mais branco para bege. Se for mais amarelado ou alaranjado, provavelmente, né, o bebê está com icterícia, tem que procurar o pediatra, identificar. Não quer dizer que vai atrapalhar na cicatrização, mas o ponto-chave é o quê, né? A questão dos bicos artificiais, a questão da Sim. mamadeiras. Até então, muitas vezes a gente sabe que no início, até se adaptar e alavancar essa amamentação, é importante entrar ou com a colher ou com um copinho, ou muitas vezes até a mamadeira, mas existe até um bico adequado para aquela fase ali inicial. Então, tudo isso vai ajudar, tá? Mas um bebê que fez uma cirurgia e continua com sinais de tá engasgando, não tá conseguindo pegar. Um bebê que tá chorando muito, que provavelmente deve estar com fome, com dificuldade de amamentar. Opa, tem alguma coisa que tá errado. Não foi bem a liberação, não foi bem feita a liberação. Porque a gente fica naquela, Thaís, será que liberou realmente o que teria sido liberado as fibras? A gente não mexe em músculo, a gente mexe em fáscias, né? Fibras. Mas também será que fez o pós correto? Muitas vezes tem profissional que faz a cirurgia bem liberada, mas não fez o manejo de pós. E fica aquele bebê e a mãe Mas também perdidos. será que aquele profissional que fez a liberação encaminhou também para uma reabilitação? Exatamente. Tanto que tem muitos pais que mandam mensagem. E aí eu digo, olha, por mais que não faça a cirurgia comigo, Mas tem que reabilitar. mas caso você não saiba, procure um profissional que realmente faça o pós-operatório e faça no tempo indicado. Eu falo de coração, porque realmente tem pais que não sabem dessa informação. Uhum. Que foi feito o teste, ó, precisa de cirurgia. Tá aí, te vira. Mas não sabe que tem que fazer um pós. É porque simplesmente fazer uma cirurgia e botar o bebê para amamentar pós-cirurgicamente
não tá amamentando. Não. Ele tá reconhecendo algo novo para começar a estimular de forma certa e conseguir drenar. Mas ele só vai conseguir dar sequência à mamada efetiva depois que reabilitar. E é tempo, né? É a prática, é a É. mãe observar as orientações que a Erika passa, que muitas vezes passa por você. E eu sei que é muita informação. Eu até digo, olha, leve alguém com você, porque qualquer coisa tira foto, filma, porque é tanta informação que vocês duas passam para ela pôr em prática lá em casa, que muitas vezes tem bebê que pega mais rápido e tem bebê que não. E se É. aquela mãe se perder com aquelas informações que foi passado, vai ser difícil a evolução da E tem amamentação. bebê que passa 12 horas sem pegar o peito, porque ele tá sem saber lidar com a língua. Ele fala, eu não tô nem sabendo como é que eu uso ela, como é que eu faço no peito agora? Então ele só faz chorar. Porque ele tá com fome, ele se desespera que não consegue, a mãe, pior ainda, se sente frustrada. Paguei tanto, fez isso, o bebê até agora não foi pro peito. Mas é também manter a calma. É fazer o ambiente ficar tranquilo, conversar com o bebê, porque o bebê é muito Muito, Thaís, inteligente. muito, Se a muito, gente não muito. conversa com ele, é pior, ele não vai saber fazer o que precisa fazer, porque a gente não conversou, não orientou, não conduziu. É só pegar e botar. Não é só pegar e botar. Não. Elas não entendem ainda que eles entendem. Elas não entendem que eles Eu entendem. sempre digo isso, olha, você tem que estar no ambiente calmo. Você passa aquilo ali para a criança, aquela energia. Se você tá ali habitolada, resolvendo coisa de trabalho, ao mesmo tempo amamentar, calma, tá tudo errado. É. Você tem que estar bem, você tem que doar aquele momento ali, é aquela dupla ali, né? Então, você tem que favorecer isso E aí. outra, ela tem que exalar com o bebê no colo. Chorar e dizer, filho, não é sua culpa. Eu tô passando isso, isso, isso e eu preciso. E chora. Ele vai entender. Ele vai ficar quieto. O bebê, ele não fala, mas ele vai querer o quê? Dar de volta. Carinho. Então, ele vai querer estar o tempo todo grudado nela. É a forma que ele tem de acalentar a mãe. É devolver em excesso o que ele quer. É ficar pendurado nela. E ela não entende porque o bebê tá pendurado nela. Porque muitas vezes ele não quer a versão dela, quer ficar perto dela, porque a energia faz ele sentir que o problema não é ele, porque ela já disse, mas que ela tá tentando e ele tenta de alguma forma também retribuir a ela. Só que ela não entende que o bebê tenta retribuir ela. Aí ela fica naquela confusão mental. Meu Deus, o bebê agora não quer ficar mais comigo, ou então quer pendurar, quer o peito o tempo todo, eu tô cheia de leite, eu não consigo. Ou então o leite tá faltando. Não é que tá, é porque não tá unindo. A energia não tá batendo. E hoje em dia a gente vê que tem as mulheres, são as super mulheres, né? É. Então é aquela, é marido, é casa, é filho, mas também ela tem que entender o momento de pedir ajuda. É. Isso é muito importante hoje em dia. São muitas coisas para ser delegadas, né? Isso, então a gente também tem que dizer, ah, não, porque eu vou conseguir amamentar sozinha. Não é assim. A gente precisa de ajuda. Nesse mundo que Deus deu, a gente precisa de pessoas. É. E faz parte. E E o tá tudo bem. E o Instagram tá cheio de influência dizendo que tá mil maravilha. Só mostra o que tá bom. O que tá ruim não mostra. Então só ela passa no problema. Enquanto que as outras é romantizando. É complicado. Se vo... Elas perguntam, né? Cadê aquele prazer que eu achei que ia É. sentir? É uma pergunta muito frequente. E eu sempre falo que, olha, aqui no meu consultório, eu não vejo tanto esse prazer nesse início, não, tá? Não, você não tá sozinha, você não é uma péssima mãe. Muitas até choram, nossa, eu não tô conseguindo me encontrar com o bebê, eu tô amamentando por obrigação, não gosto de amamentar, não tá sendo legal, tô sentindo dor, não tô me sentindo conectada no momento, então às vezes é ansiedade. É a desregulação hormonal, Exato. é aquela vida nova, é aquela mulher que ainda não se reencontrou com ela mesma e talvez nunca se reencontre, porque agora ela tem um novo papel, ela vai assumir uma nova missão. Então é tudo novo e a gente tem que acolher a mãe nesse momento, orientar a rede de apoio, né? Saber como é que tá sendo essa amamentação. Teve uma mamãe até que eu falei: olha, o que é que você gosta de assistir? Ela, filminho de comédia romântica, tipo De Repente 30. Eu falei: Adoro. adoro. Adoro, eu assisto várias vezes. Então faça o seguinte, saia um pouco daquele quarto de amamentação, onde ela estava se sentindo sufocada. Aquele ambiente, né? Aquele ambiente, eu não consigo amamentar, eu não consigo extrair leite na minha bomba, eu não consigo. Eu disse, vamos sair desse ambiente. Vá assistir seu De Repente 30. Coloca uma pipoquinha do lado, que vai dar tudo certo. Coloque seu bebê, sua almofada e vá assistir. Aí ela falou, Érica deu muito certo. Ele mamou bem e eu não senti dor. Na verdade, ela estava distraída. Eu não senti dor e minha bomba encheu de leite.
Ela estava sentindo prazer naquele momento. Sim. Então, às vezes, a autocobrança, a ansiedade, ver se a pega tá muito correta, vem o marido, corrige, vem a mãe, corrige, vem todo mundo, corrige, ela se olha no espelho, isso gera tensão, Total. né? O cortisol vai lá em cima, bloqueia a ocitocina, a saída de leite fica prejudicada. Então, a gente tem que saber disso também para poder orientar. Cada caso é um caso, Isso. né? E elas também terem a consciência que elas não vão dar conta de tudo. De tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É porque assim, a amamentação ainda é vendida como algo muito tranquilo. Só que pegar o bebê e colocar no peito. E só a gente que assim vai, se aprofunda, trabalha com essa questão de não romantizar, a gente entende que não é bem assim. Então é bem difícil, é árduo a jornada, mas também é prazeroso. Ela se torna prazeroso nos primeiros dias de vida, mais uma vez batendo na tecla, quando você procura informação durante a gestação. Ah, mas é porque é um boneco. Não é porque só é um boneco, é a segurança do que vai fazer. E quando chega uma equipe na maternidade dizendo o que você precisa fazer, não é o que está batendo com a atualidade. É o que eu mais escuto. Bebê nasce com reserva. Tem leite na barriga dele. Então não precisa acordar para dar de mamar. Pode deixar ele dormir. Mas esse sono que o bebê está dormindo, elas alteram porque é a hibernação da criança. A criança, depois de um parto, ela vai hibernar. É normal ela hibernar. Porque é a fase do trabalho do parto, seja cesárea ou normal. Mas isso não quer dizer que ele tem reserva. Então, ele precisa ser acordado para poder ir amamentar. Tem a questão da hipoglicemia, da icterícia, por falta de ingesta de estímulo de leite materno. Aí vem a fórmula, atrapalha todo o processo. A fórmula não vai melhorar a icterícia. E se a fórmula complementa para melhorar, vai ser dias e dias tomando na fórmula. Para que a icterícia venha melhorar uma coisa. Porque o teor do leite materno é que realmente vai melhorar o padrão da icterícia. Então, assim, muito ainda precisa ser desbravado os mitos, os profissionais que são o encanto da rede social e que na prática não trabalham resolvendo o problema. Vende muito mais fala do que a conduta. E, infelizmente, elas estão no mar, ou melhor, num pântano cheio de crocodilos, onde você decide, vai pela ponte, que pode estar caindo, mas é o certo, ou você vai por dentro do pântano, se sujeitar a pegar um jacaré e te morder, que é aqueles que têm as lábias de não fazer ela ficar. É, é, é uma coisa que eu fico só pensando, dizer assim, meu Deus, ainda tem tanta coisa pra gente trabalhar. Tem muito profissional bom no mercado. Tem. E muito profissional mediano. Mas tem muito mais profissionais ruins, infelizmente, né? Que escolhem não se atualizarem, que passam informações incorretas. Eu acredito até por se acomodarem mesmo, né? Sim. Ficam ali parados no tempo. Então, às vezes não é nem má fé. Mas aí cabe a você pesquisar, se informar, buscar qual profissional que eu vou querer, principalmente para o meu bebê. Às vezes me perguntam, Érica, qual pediatra eu vou escolher? Eu queria ir para fulana de tal que acabou de começar porque ela tem pelo plano. Eu falo, maravilha o plano, eu também tenho um plano, eu amo usar meu plano, mas tem certas coisas que eu sei que meu plano não vai dar conta. Você acha que a primeira consulta pediátrica do seu bebê, que está com icterícia, geralmente eles têm algum quadro ali naquele começo, você acha que a primeira consulta pediátrica deveria ser feita assim, dentro de 10 minutos, numa clínica lotada? Ou será que você deveria ir para uma clínica, né, com um horário mais exclusivo, uma médica que vai passar 1 hora com seu bebê, avaliar ele todo, os reflexos, e te passar orientações mais assertivas? Então, depende de cada pai. É um investimento um pouco mais alto, mas que vai compensar para você. Sim. Quando a gente fala sobre amamentação, a gente fala muito sobre você buscar o conhecimento. Isso não é o conhecimento só em rede social, como Google, TikTok, Facebook, Instagram mesmo, por vários profissionais que embaralham as informações. É você também ter esse apoio físico. Você tem um profissional próximo a você para você entender que qualquer coisa que acontecer, você ser direcionado para ele ou você buscar se você não for encaminhado. Mas a amamentação, ela pode sim ser prazerosa nos primeiros dias, nas primeiras horas, mas só é possível se você tem orientação, tanto prática como teórica. Essa prática, ela vem desde o pré-natal, e o pré-natal da amamentação, ela tá aí para agregar. Também tem a questão dos profissionais. Se você quer amamentar, procure sua rede profissional que são apoiadores à amamentação.
desde o nascimento, que é aquela equipe do parto. Se você escolher um obstetra que não é apoiador da amamentação, não vai existir a primeira hora de ouro, porque ele não vê a necessidade sobre aquilo. Então, procure, seja cesariana, seja parto normal, profissionais que apoiem a amamentação, apoie o seu desejo de amamentar, e aquele profissional que está ali no pós-parto, quando você retornar para casa, te acolher e entender o que você está passando e não te julgar, não te deixar mais angustiada sobre o processo. Se aquele profissional te julga mais do que te acolhe, troque também. Ele não é apoiador da amamentação. Nunca vai ser. Então, aquele apoiador da amamentação, ele te ouve, ele te acolhe, ele observa para depois intervir. Não tem esse que ele não seja dessa forma. E mais ainda, que ele seja autocrítico, que ele avalie de verdade e reavalie de novo, para entender se é aquilo que ele está vendo ou não. Se não, encaminhamentos é muito bom. Você ter um bebê encaminhado para um outro profissional especialista numa área diferente ou para agregar no atendimento é muito bom. É o melhor investimento que você tem. Então, eu espero que esse programa, esse podcast, fechando esse mês de agosto, em conscientização ao aleitamento materno, possa abrir seus olhos para que você enxergue a amamentação de outro jeito e não romantizando que, é só pegar meu bebê, plugar no peito, o leite, plum, chegou. Não é uma varinha de condão que a gente faz o pó de plim-pim-pim e vai acontecer. Precisa de conhecimento baseado naquela prática desde a gestação, porque durante a gestação não temos um bebê chorando no pé do ouvido. Ele está no forninho, comendo através de um cordão umbilical, tranquilo, tá tudo bem. Só que quando ele nasce tem uma demanda maior, você não dá conta nem de si, quanto mais do bebê e ainda aprender. Então, seja esperta também. Procure essa assistência ainda durante a gestação, tá bom? Um grande beijo para vocês. Próximo Tá Juntas, eu quero vocês aqui comigo também, juntinhas. E aproveitem bastante esse programa, compartilhem com aquelas tentantes, gestantes e aquelas que estão amamentando, porque elas precisam conhecer profissionais que trabalham resolvendo o problema, entregando solução e também orientando você. Você não é uma boneca, você não é um objeto, você é uma mulher, você é um ser humano e precisa ser tratada como tal, tá certo? Beijo, até o próximo Tá Juntas. Tchau, tchau.